Esta é a segunda aula do curso de como usar a HP12C. Nesta aula, serão realizados cálculos de juros compostos e são apresentadas as funções financeiras mais frequentemente usadas nesse equipamento. Para que seja possível realizar cálculos financeiros corretamente, nesta aula será explicado o diagrama de fluxo de caixa e como a HP12C apresenta o fluxo em relação ao que esteja sendo calculado. Serão feitos alguns cálculos de investimento, de taxa de juros e de período. Também serão realizados cálculos de prestação fixa e de taxa de juros em um parcelamento. Esta aula é a base para os cálculos financeiros na HP12C. Preste atenção a cada tecla apresentada, sua função e como usá-la. Boa aula! Agora vamos avançar mais um pouco. Juros compostos. Entendamos, juros simples é só um cálculo percentual simples, mas juros compostos é quando temos um valor que tem a incidência de juros e, ao resultado desse cálculo, é incidido juros novamente e assim sucessivamente pelo período determinado. É o que se chama de juros sobre juros. Por isso, dá-se o nome de juros compostos, pois vão se compondo sucessivamente de forma acumulada. Imaginemos o valor de R$2.000 e um juros de 15% ao mês por um período de 3 meses. Agora preste atenção nesse cálculo. Isso é muito importante de ser entendido, porque fará toda a diferença. Imagine que sendo os juros de 15% e sendo 3 vezes que esses juros vão incidir no valor inicial, então alguém poderia imaginar que bastaria multiplicar os 15% por 3, que resultaria em 45%, e calcular 45% de 2.000, que são 900, e, por fim, somar os 900 aos 2.000 iniciais. Neste pensamento, o resultado final seria 2.900. Mas atenção, isso é um erro. Esse pensamento está equivocado. Como já vimos, os juros vão se acumulando e incidem sucessivamente. Nesse pensamento que está errado, foram aplicados os juros de uma vez e não sucessivamente. Então, o resultado está muito errado. Se estamos falando de incidir 15% sucessivamente, vejamos o cálculo correto. Temos 2.000 e calculamos 15% disso, que são 300, e os somamos aos 2.000. Então, na incidência desses juros no primeiro mês, teríamos 2.300. Portanto, no próximo mês, devemos incidir 15% sobre 2.300. Calculando 15% de 2.300, temos 345. E 2.300 mais 345 resulta 2.645. Perceba que, apesar dos juros serem os mesmos nos 2 meses, o valor calculado não é o mesmo. Ou seja, em ambos os meses foram incididos 15%, mesmos juros, mas no primeiro mês os juros resultaram 300 e no segundo mês já foram 345. Isso acontece porque os juros se acumularam. Vejamos como fica no terceiro mês. O cálculo é o mesmo, são 15% do resultado que tivemos no segundo mês. Portanto, 15% de 2.645, que são 396,75 centavos. Somando esses dois últimos valores, o resultado final é de R$ 3.041,75. Lembrando, no cálculo errado que foi demonstrado anteriormente, o resultado final tinha sido de R$ 2.900. Perceba que no cálculo correto são R$ 141,75 a mais. Esse conceito de juros compostos é muito importante e tem que ficar muito bem claro para darmos seguimento a este estudo. Agora vamos começar a usar as teclas mais usadas para operações financeiras que veremos nesse curso. Utilizaremos as teclas da HP12C localizadas na primeira linha de teclas à esquerda. A primeira tecla é N. Essa tecla é usada para informar a HP12C o período de incidência dos juros. Ao seu lado direito, temos a tecla I, que é usada para informar a taxa de juros a ser aplicada. À direita dela está a tecla PV, do inglês Present Value, ou valor presente.
que é usada para informar o valor inicial dos cálculos, seguida à direita da tecla PMT, que se refere ao pagamento, ou seja, às parcelas, e por fim, a tecla FV, do inglês Future Value, ou valor futuro, que é o valor final após a incidência dos juros. O funcionamento dessas teclas é bem simples. Basta incluir valores que você tenha nas teclas corretas e calcular o valor que você não tem, teclando naquela tecla que você não incluir valor nenhum. Vamos ver isso na prática. Imaginemos um investimento qualquer e vamos iniciar com um depósito de R$ 2.500. Supondo que a taxa de juros seja de 0,8% ao mês e que deixemos o valor aplicado por 5 meses. Qual seria o valor final? Veja que nesse exemplo não fazemos nenhum outro depósito e não realizamos nenhum saque. O dinheiro ficará rendendo mês a mês de forma acumulada por 5 meses. A primeira questão é identificar que teclas da HP12C usaremos para cada um desses valores. O depósito inicial é o valor presente, ou seja, o valor de início do cálculo. Valor presente na HP12C é representado pela tecla PV. A taxa de juros é representada pela tecla I e o período pela tecla N. O que queremos calcular é o valor futuro, representado pela tecla FV. Então, basta colocarmos os valores nas teclas que os representam e depois teclar aquela que quisermos o resultado. Veja que nesse cálculo não usaremos a tecla PMT, pois não temos nenhum pagamento, ou seja, não estamos considerando nenhum depósito a mais e nenhum saque. Portanto, teclamos 2.500, depois teclamos PV, teclamos 0,8 e teclamos I, teclamos 5 e N. Até agora, colocamos os valores que já tínhamos nas memórias específicas da HP12C, representadas pelas teclas já configuradas para isso. O que queremos é o valor futuro, representado pela tecla FV. Como não inserimos nenhum valor nessa tecla, quando teclarmos FV, a HP12C entende que é para calcular o valor futuro. E é isso que será feito. O resultado aparecerá no visor, neste caso, R$ 2.601,61. Este é o resultado que teremos em 5 meses de juros acumulados nesse exemplo de investimento com juros fixos. Mas atenção! Provavelmente você percebeu que o resultado desse cálculo está apresentado como sendo negativo. No visor está escrito menos R$ 2.601,61. Aqui temos uma informação que merece ser muito bem explicada, pois fará toda a diferença nos cálculos financeiros. Isso tem que ficar muito bem claro. A HP12C utiliza o positivo e o negativo nos cálculos financeiros para demonstrar uma importante informação quanto ao fluxo de caixa. Para uma melhor compreensão dos fluxos de caixa, utiliza-se o diagrama de fluxo de caixa. Dessa forma, é possível ter uma visão clara do que acontece nos cálculos. O diagrama de fluxo de caixa nada mais é que uma representação das entradas e saídas de valores. Uma entrada é representada por uma seta num sentido, enquanto que a saída é representada por outra seta no sentido contrário. Por exemplo, se a entrada for representada por uma seta para cima, a saída será representada por uma seta para baixo. Mas o diagrama pode ser desenhado ao contrário também. Ou seja, se a entrada for representada por uma seta para baixo, então a saída será representada por uma seta para cima. Isso não importa muito. O que realmente importa é que a seta de entrada seja no sentido e a seta de saída seja no sentido contrário. Esse é o ponto importante dessa representação. Vamos ver como isso funciona no exemplo que acabamos de calcular. Temos aqui a entrada de R$ 2.500, num período de 5 meses, a juros de 0,8% ao mês, e queremos saber o valor final. Antes de qualquer coisa, vamos diagramar o que já temos. Numa linha horizontal, vamos representar os meses. Temos 5 meses e em cada mês será incorrido juros. A entrada é de R$ 2.500. Depois do cálculo feito, sabemos que o valor final é de R$ 2.601,61.
Mas na HP12C, esse valor estava apresentado como sendo negativo. Vamos entender isso. Se representarmos o valor presente com seta para cima, necessariamente o valor futuro será representado com seta para baixo. Enfim, guarde isso. Valor presente, seta para um sentido, e valor futuro, seta para o sentido contrário. Simples assim. Para representar o sentido da seta, se colocarmos um valor positivo no valor presente, tecla PV, a HP12C vai mostrar o valor futuro com sinal de negativo. Se inserirmos o valor presente como sendo um número negativo, o resultado do valor futuro será positivo. Veja que a ideia é que a HP12C inverte o sinal apenas para mostrar o sentido da seta no diagrama de fluxo de caixa. Tendo entendido isso, vamos fazer outros cálculos usando as mesmas teclas mais frequentes de cálculos financeiros da HP12C. Para descobrir a taxa de juros num cálculo de juros compostos, usaremos a tecla I. Por exemplo, se temos um depósito de R$ 2.500, então já sabemos o valor presente. Supondo que o período N é de 5 meses e o valor final é de R$ 2.601,61, qual foi a taxa de juros mensal? O princípio é o mesmo. Teclamos 2.500, teclamos PV, depois teclamos 5, N, depois teclamos 2.601,61 e aqui temos que ter uma atenção muito grande. Temos que inverter o sinal deste, que é o valor futuro. Se entrarmos com o valor presente no positivo, que foi o caso, o valor futuro tem que estar no negativo, pois, lembrando, a seta no diagrama de fluxo de caixa é em sentido contrário. Portanto, teclamos CHS, que é a tecla que troca o sinal, e só depois teclamos FV. Pronto. Agora podemos teclar I para saber a taxa mensal de juros. O resultado apresentado no visor será 0,8, ou seja, 0,8% ao mês. Se quisermos descobrir o tempo necessário para que o investimento chegue no valor desejado, também usamos as mesmas teclas. Veja que neste exemplo, o que queremos saber é o período, tecla N. Temos o valor presente de R$ 2.500, o valor futuro, que é de R$ 2.602,61, a taxa de juros de 0,8% ao mês e queremos saber, então, em quantos meses esse valor depositado teria que ficar nessa aplicação para que tenhamos o saldo final. Basta teclar 2.500 PV, teclar 2.601,61, teclar CHS para trocar o sinal, teclar FV, teclar 0,8 e teclar I. Pronto, todos os dados foram inseridos na HP12C. Agora, quando teclarmos N, a calculadora vai apresentar o período, neste caso, 5, ou seja, 5 meses. Vamos ver outro exemplo desse mesmo cálculo, partindo do mesmo valor presente de 2.500 e querendo chegar ao valor de 2.700, com a mesma taxa de juros ao mês. Quanto tempo seria necessário? O cálculo é absolutamente o mesmo, ou seja, teclamos 2.500, PV, 2.700, CHS para trocar o sinal, teclamos FV, 0,8 e teclamos N para saber o período. No visor será apresentado 10, um número inteiro, significando 10 meses. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Para entender o que aconteceu, vamos fazer outro cálculo e depois voltamos neste. Neste outro cálculo, vamos fazer a prova do cálculo anterior. Para isso, consideremos o mesmo valor presente de R$ 2.500, a mesma taxa de juros de 0,8% e o resultado que tivemos no cálculo anterior quanto ao período, ou seja, 10. Agora, vamos calcular o valor futuro. Então, teclamos 2.500 PV, 0,8 I, 10, N e teclamos FV. O resultado será R$ 2.707,36.
No cálculo anterior que fizemos para descobrir o período, tínhamos colocado um FV de 2.700 e o N resultou o número 10 inteiro. Mas ao colocar o 10 em N para calcular o FV, o resultado foi R$ 7,36 a mais. Portanto, aqui temos que ressaltar um ponto muito importante. A HP12C é uma calculadora programada para dar resultados lógicos. Acontece que se aplicarmos a fórmula para encontrar o período, encontraremos um número diferente de 10. Temos que entender esse conceito. A fórmula para encontrar N é o logaritmo de valor futuro dividido pelo valor presente, dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa de juros. O resultado desse cálculo é 9,6585 e tanto. Contudo, ao fazer esse cálculo na HP12C, o resultado obtido foi 10, independentemente de quantas casas decimais você tenha configurado para aparecer no visor. Isso não é um erro. Veja, existe 9,658 meses? Se os juros incidem mensalmente, nesse cálculo, o resultado deve ser ou 9 meses ou 10 meses. Se incidirmos os juros durante 9 meses, o valor futuro não alcançará 2.700. Então, para que tenhamos disponíveis R$ 2.700, como é o desejado na situação apresentada, será necessário aguardar 10 meses. Por isso, a HP12C sempre apresentará números inteiros quanto ao período, sendo esse o período mínimo para se atingir o valor desejado no cálculo. Simples assim. Mesmo que você queira transformar esses 9,658 meses em dias, seriam 9 meses, 19 dias e mais 3/4 de dia, ou seja, nem em dias seria possível ter essa realidade financeira. Então, sempre que calcular o período, a HP12C apresentará o mínimo de tempo necessário para alcançar o valor desejado nas condições apresentadas. Agora vamos calcular a prestação fixa, por exemplo, num financiamento. Um imóvel custa R$ 350 mil à vista. No anúncio está divulgada a possibilidade de financiamento sem entrada em 100 prestações mensais iguais, à taxa de 0,5% ao mês. Posto isso, a pergunta é: qual é o valor de cada prestação a ser paga pelo comprador? Para esse cálculo, usaremos a tecla PMT, que já vimos, mas ainda não usamos. O valor presente é de 350 mil. A taxa é de 0,5%. O período é 100 e queremos o PMT. Vale lembrar que após realizados os pagamentos, o saldo final será 0, porque a ideia é quitar o valor todo com as prestações. Portanto, o valor futuro é 0, e nesse caso, não precisamos entrar com esse dado. Na HP12C, basta teclar 350 mil, teclar PV, teclar 0,5 I, teclar 100, N e então teclar PMT. O resultado é R$ 4.456,18. E esse resultado é apresentado como um número negativo, já que o número 350 mil foi inserido como número positivo, conforme o conceito do diagrama de fluxo de caixa que já vimos. Calcular a taxa de juros num parcelamento também é bem simples. Por isso, imaginemos uma situação mais complexa, ainda que bem corriqueira. Uma loja anuncia uma TV por 5 parcelas fixas de R$ 1.250, mas oferece um desconto de 5% no pagamento à vista. Então, pergunta: 1. Qual é o valor da TV à vista? 2. Qual é a taxa de juros ao mês no parcelamento dessa TV? Apesar do desconto anunciado de 5%, essa não é a taxa de juros mensal, já que estamos falando de 5 parcelas. Antes de qualquer coisa, é necessário descobrir o valor presente, ou seja, o valor à vista. Para descobrir o valor à vista, não precisamos de cálculos sofisticados de matemática financeira. Basta um cálculo simples, já que a ideia aqui é pegar o valor total da TV e diminuir 5%. O valor total da TV é 5 parcelas de 1.250, ou seja, 5 vezes 1.250.
Esse cálculo é simples. Na HP12C, basta teclar 1.250, Enter, 5 vezes. Agora, desse valor, temos que diminuir 5%. Então, basta teclar 5% menos. Pronto. Temos o valor à vista, que é R$ 5.937,50. A próxima pergunta exige algum raciocínio. Qual é a taxa de juros ao mês no parcelamento? Se a loja está dando um desconto no pagamento à vista, então o valor no pagamento à vista é o verdadeiro preço da TV e as parcelas fixas são prestações. Portanto, acabamos de calcular o PV, que é o valor à vista, ou seja, R$ 5.937,50. Também temos o PMT, que é o valor das parcelas, ou seja, R$ 1.250. E temos o N, o período, que são 5 meses. Então, agora é muito simples calcular a verdadeira taxa de juros que está sendo aplicada neste financiamento da TV. Na HP12C, basta teclar 5.937,5 PV 5 N 1250 CHS PMT. Vale ressaltar mais uma vez que, como o PV é um número positivo, colocamos um número negativo no PMT, lembrando o conceito do diagrama de fluxo de caixa. Por isso, teclamos o CHS, para trocar o sinal. Agora, é só teclar I para calcular a taxa de juros. O resultado é 1,73%. Podemos aumentar as casas decimais, como já vimos, teclando F, a tecla amarela, e o número referente às casas decimais que desejamos. Neste caso, teclamos 5. E aí está o resultado final, 1,7340% ao mês.